Boa noite, galera. Câmbio. Desculpa a demora na publicação do vídeo aí. Essa semana foi um pouco corrida, não consegui fazer. Para quem não sabe, eu dou aula aí numa escola de aviação, na EACAR, e aí, inclusive, eu devo publicar alguns vídeos aí no canal de algumas aulas. Estou só vendo com o meu coordenador do curso para publicação. Mas aí hoje eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para manter a publicação no canal. E aí hoje eu vou falar sobre a torre de controle em si, as posições operacionais da torre de controle. Para quem não conhece como é que funciona, para quem não tem noção como é que funciona, o que é que a gente tem na torre de controle, eu vou explicar rapidinho como é que funciona. Bom, a torre de controle é o órgão de controle que fica responsável pelo controle do tráfego voando no circuito de tráfego de um aeródromo e nas áreas de manobra e de movimento do aeroporto, certo? Do aeródromo. Então a gente inclui pátio, taxiway e pista, responsabilidade ali da torre de controle, o pátio onde a jurisdição da torre, porque tem uma parte do pátio que fica com operações do aeroporto, né? E na pista e nas aeronaves no circuito. Algumas pessoas acham que, até a mídia, por falta de conhecimento mesmo, às vezes publica que a aeronave não caiu, não conseguiu falar com a torre de controle, é falta de informação mesmo. Então a torre de controle ela cuida do tráfego do aeródromo, perfeito? E aí o órgão adjacente que tem normalmente é um controle de aproximação, que hoje agora chama-se só controle, né? Antes chamava-se de APP, controle de aproximação, continua APP, mas é só controle. E aí o órgão adjacente, que é o órgão que tá após a torre de controle, né? Após a área de controle da torre de controle, é o APP, que é o controle. E a outra área é o centro de controle, que a gente vai em outros vídeos entrar neles para explicar um pouco mais. Bom, mas a torre de controle, ela, como eu falei, cuida do tráfego do aeródromo e basicamente ela tem 6 posições operacionais, tá certo? Isso aí vai variar de acordo com cada aeroporto, com cada aeródromo, na verdade, com cada torre de controle devido à demanda. Mas as posições operacionais normalmente são o clearance, que é a autorização de tráfego, solo, que é o controle de solo, ground, o assistente de torre e a torre de controle, que são as 4 posições operacionais. E aí você tem também o coordenador, que é uma posição operacional, e o supervisor ou o encarregado. Bom, vou explicar cada uma delas. O clearance, ele é responsável por pagar, a gente usa esse termo pagar, a autorização de tráfego para a aeronave. Então, depois que a aeronave faz o preenchimento do plano de voo, que normalmente agora é por aplicativo, isso aí eu falo para a aviação geral. A aviação comercial, ela usa uma outra forma, que é o plano repetitivo. A empresa aérea faz o envio dos planos repetitivos, na verdade ele é repetitivo porque ele se repete diariamente, naquele mesmo horário. Então a empresa aérea faz o envio disso para o DCEA, e o DCEA tem essa informação e passa para o centro de controle de cada área, enfim, esse plano já é tratado automaticamente. Mas quando o piloto da aviação geral faz o preenchimento do plano de voo pelo aplicativo, esse plano de voo cai numa sala de tratamento, num sistema, esse sistema trata esse plano e 20 minutos antes do horário de saída dele, na verdade é o horário de EOBT que chama, esse plano aparece na tela do clearance, certo? Do controlador que está no clearance. Então o controlador faz 20 minutos antes, faz o tratamento daquele plano, pega aquele plano, verifica, ele é mais um filtro, né, também, ele verifica a rota, verifica nível de voo, verifica alguns dados, algumas informações e acrescenta ali no plano de voo no sistema que a gente tem lá na tela ali, ele acrescenta a saída, instrumento que essa aeronave vai cumprir, ou se é uma saída visual, e aí dentro de cada localidade tem um tipo de saída visual, curva esquerda após não sei quantos mil pés, curva direita, enfim, aí vai depender de cada localidade, de cada aeródromo, mas tem ali uma situação voando instrumento e uma situação voando visual, o controlador do clearance vai inserir essas informações. Quando o piloto chama, ele paga a autorização do piloto, faz a autorização do piloto, papai fulano de tal, autorizado para tal lugar, via a rota do plano de voo, ou ele pode ler a rota para o cara, paga o nível de voo, ela tem uma sequência prevista e já pré-determinada para você fazer para pagar a autorização para a aeronave. Seria assim:
Vou inventar uma aeronave aqui, tá? Papatango Romeu Juliette Lima, autorizado para Fortaleza, via rota do plano de voo, ou eu falaria a rota, nível de voo 230, partida pista 1 no 5, via saída Axébio no Eco, transição Ogpon, código transponder 3326 e após decolagem o controle 133 decimal no 5. Seria mais ou menos essa... seria nessa sequência e mais ou menos isso, né? Entendeu? Mudando aí só as informações que eu inventei aqui, é claro. A aeronave é obrigada a cotejar, quer dizer, repetir palavra por palavra dessa informação, e após o controlador confirmar que tudo que ele falou para o piloto, e o piloto cotejou está correto, ele responde correto, né? Correto, e para pushback, acionamento ou para acionamento e táxi, chama a frequência do solo. Aí o piloto, ele passa a frequência do solo, o piloto modifica a frequência no rádio dele, e quando pronto para acionamento e táxi, ou pronto para o pushback e acionamento, que aí no caso de uma aeronave comercial, por exemplo, ou aeronaves maiores que precisam de pushback, ele chama o solo, controle de solo, que é o outro controlador, que está normalmente está lá ao lado um do outro. Esse controlador já vai ter na tela dele que essa autorização de tráfego já foi paga, já foi confirmada, o controlador da posição anterior já confirmou tudo, e aí ele vai fazer o sequenciamento do pushback dele. O controlador de solo, a separação do tráfego já é feita ali naquela posição solo. Então, o controlador de solo em aeródromos com maior movimento, ele já faz essa separação baseada na performance de algumas aeronaves. Então, dependendo de aeronave chamando para o pushback ou para acionamento ao mesmo tempo, ele libera o pushback, o acionamento ou táxi das aeronaves de acordo com a necessidade dele, para facilitar também a posição do cara da torre de controle. Não adianta ele mandar a aeronave muito lenta na frente de uma muito rápida, porque ele vai terminar encavalando o ponto de espera, mas ao mesmo tempo ele tem que mandar essa aeronave. Então, mesmo que não tenha condição dele agilizar mandando aeronaves mais rápidas, uma hora ele vai ter que mandar essa aeronave mais lenta, ele não pode preterir essa aeronave para todo mundo. Então, ele é usuário igual a todo mundo. Então, o controlador do solo faz essa separação, faz esse acionamento, esse pushback, autoriza o táxi da aeronave nas taxiways até o ponto de espera. E aí a gente passa essa aeronave, o controle dessa aeronave no sistema, e efetivamente passa para o operador da torre de controle. O operador da torre de controle, junto com o seu assistente, vai fazer essa questão da decolagem da aeronave de acordo com a performance e com o tempo que ele tem para decolar, para pouso, ter a aeronave pousando. Ele tem que fazer... O cara da torre, ele trabalha muito mais com esse timing, esse feeling de decolar e pousar as aeronaves de acordo com a performance. Então ele tem que prestar atenção, tem questão de esteira de turbulência, tem questão de saídas, uma para um lado, outra para o outro, duas aeronaves, mesma performance para o lado, tem uma aeronave mais rápida para um lado, outra para o outro, uma mais lenta na frente da mais rápida para o mesmo lado. Então tem várias coisas que o controlador tem que prestar atenção para ele poder encaixar tudo para manter aquele seguro, ordenado e rápido funcionando. Tem que ser seguro, ordenado e rápido, tem que ser nessa sequência. Então a gente trabalha dessa forma. Em aeroportos maiores, por exemplo, Guarulhos, ele é assim. Guarulhos, por ter uma demanda muito grande, os operadores do clearance e do solo, cada um deles tem um assistente também. Então, o que normalmente acontece nas torres com menos movimento, ou movimento normal, você tem o clearance é um operador, o solo é um operador, e a torre de controle tem um assistente dele. Mas no caso de Guarulhos, e eu acho que no Brasil é só Guarulhos que tem, você acaba tendo no clearance 2 operadores, e no solo você tem 2 operadores, porque é uma necessidade muito grande lá. E tem aeródromos com movimento menor que você acaba acumulando as posições. Por exemplo, no aeródromo que eu trabalho hoje, as posições estão acumuladas. Você não tem a necessidade de ter um controlador por clearance e você não tem a necessidade de ter um controlador por solo, porque é um aeródromo com baixo movimento, com somente 2 taxiways, você não precisa ter mais gente para aquilo. Então você só tem o controlador da torre e o controlador assistente. Na Torre de Santos Dumont, que eu trabalhava, já chegou a ter todas as posições e depois passou a acumular. Tinha momentos que a gente acumulava a posição do clearance e do solo, quando era baixa demanda de tráfego, e quando tinha necessidade, a gente abria as posições. E assim também em Goiânia, quando eu trabalhei, era assim, tinha clearance, solo, assistente e torre.
tá certo? E aí tem a posição do coordenador. O coordenador é o cara que fica ali naquele meio campo entre o operacional e o administrativo, que quem está no administrativo é o supervisor ou o encarregado. Apesar do supervisor estar acompanhando a operação, o coordenador fica naquele meio campo fazendo aquele link entre o que está acontecendo nas posições operacionais e o supervisor. Isso acontece em aeródromos com muito movimento. Aeronáuticos baixo movimento não tem isso. Quando eu trabalhei no Santos Dumont tinha isso, quando eu trabalhei em Goiânia não tinha isso, e aqui em Joinville também não tem isso, por causa da baixa demanda. Guarulhos tem, com certeza, Congonhas tem, e outros aeronáuticos também tem, né? Então, basicamente é isso. Na torre de controle você tem a posição operacional clearance, que pode ter assistente ou não. Você tem a posição de solo, que pode ter assistente ou não, tudo depende da demanda. Você tem a posição assistente de torre de controle, você tem a posição controle, torre de controle, você tem a posição operacional coordenador e a supervisor encarregado. Dependendo da demanda de cada aeródromo, você tem todas as posições ou não. Como eu falei, nas torres que eu trabalhei, Goiânia e Santos Dumont, tinham todas as posições operacionais, certo? Aqui onde eu estou hoje, não tem todas as posições operacionais. Por quê? Não tem necessidade, não tem a menor necessidade, tá certo? Bom, esse vídeo foi rapidinho, eu fiz hoje aí só para cumprir com o meu prometido. Desculpa se foi um pouquinho longo. E então aí, manda mensagem se precisar saber de alguma coisa. Um abraço, câmbio, tchau.